Irmãos, a paz do Senhor. Vamos fazer aqui uma pequena aula sobre, abordando um pouco de campo harmônico, mas a nossa principal intenção é falar um pouco de escalas e de como tocar sem utilizar a coletânea. Esse é o nosso principal objetivo, tá? Estou abrindo aqui, conectando a internet, vamos ver se vai funcionar. Ok, está caminhando aqui. Pois bem, vamos lá. Estou demonstrando aqui no violão, mas a construção aqui do violão é a mesma coisa da construção do contrabaixo, tá? Então, tudo que a gente está vendo aqui no violão, a gente vai conseguir aplicar um contrabaixo, uma guitarra, vai funcionar muito bem. E no final aqui nós vamos colocar um louvor, para a gente praticar junto com o louvor. O louvor, quando buscamos, nós vamos colocar para a gente praticar junto com ele, tentando tocar esse louvor sem a utilização da cifra, tá? Esse vai ser o nosso primeiro objetivo. Pois bem, então falando de escala, nós vamos fazer uma prática aqui inicialmente na escala de Dó maior, mas o louvor, quando buscamos, ele é em Ré. Então nós vamos explicar que a escala, os irmãos vão entender que a escala tanto de Dó quanto em Ré, o modelo da escala aqui feito, ele é a mesma coisa, então ele vai ser aplicável tanto à escala de Dó quanto à escala de Ré. Pois bem, a primeira coisa que nós precisamos entender, né, o formato da escala de Dó. Depois nós vamos ter podemos ter até um momento para a gente conversar sobre a questão dos graus, né, na parte mais teórica das escalas. Nosso primeiro objetivo é, de fato, fazer um modelo prático aqui. Ok, utilizando as 4 primeiras cordas, aqui nós temos corda Mi, aqui nós temos corda Lá, aqui nós temos corda Ré e aqui a corda Sol. De novo. Então, o modelo do nosso violão, ele vai corresponder a um contrabaixo de 4 cordas, tá? Então, nós temos aqui a corda Mi, a corda Lá, a corda Ré e a corda Sol, ok? São as 4 cordas que vão corresponder às 4 cordas do contrabaixo. Começando aqui um modelo de escala maior de segunda corda. Nós temos aqui a terceira casa, nós temos a casa onde nós vamos encontrar na primeira corda o Sol, na segunda corda a nota Dó, ok? Então nós vamos montar aqui um modelo de escala utilizando a segunda corda, tá? A partir da terceira casa, é a casa do Dó. Nós vamos começar com esse dedo aqui, que nós vamos chamar de segundo dedo, tá? Isso aqui nós vamos chamar de primeiro dedo, segundo dedo, o terceiro dedo e o quarto dedo, ok? Então, o segundo dedo nós vamos colocar aqui na terceira corda da terceira casa, da segunda corda. O segundo dedo nós vamos colocar na terceira casa da segunda corda. Nós temos aqui o nosso Dó. Aqui nós vamos ter o nosso Ré. Saltando, indo agora para a terceira corda, nós temos aqui na segunda casa o Mi. Aqui temos o Fá, aqui temos o Sol, agora para a quarta corda, Lá, Si e voltamos no Dó. Então aqui nós temos uma escala completa de Dó maior, retornando Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Esse é o modelo de escala de Dó maior de segunda corda. Nós poderíamos ter também um modelo de escala de Dó maior começando aqui, na primeira corda, tá? Em que nós podemos fazer um modelo começando com o segundo dedo ou começando com o terceiro dedo. Geralmente nós utilizamos mais o modelo de segundo dedo, que ficaria assim: Dó, Ré, Mi aqui embaixo, na segunda corda, Fá aqui também, o
Sol também na segunda corda, o Lá aqui na terceira corda, Si na terceira corda, voltando para o Dó. Esse mesmo conceito a gente pode trabalhar o entendimento de graus de escala, tá? Vamos voltar para aqui que vai ficar mais fácil. Aqui nós temos o primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto grau, quinto grau, sexto grau, sétimo grau e o oitavo grau. Reparem que a nota do oitavo grau é a mesma nota do primeiro grau. Então, se a gente começou num Dó aqui, a gente volta num Dó aqui embaixo, ok? Então, o que vai ser importante para a gente entender hoje? Nós precisamos entender sobre campo harmônico, que é um dos fundamentos para a gente poder tocar louvores sem a coletânea. Pois bem, pegando o exemplo do Dó maior, o Dó, a escala maior de Dó, perdão, o Dó, que é a nossa primeira nota, o nosso primeiro grau, ele é maior, o Ré é menor, o Mi é menor, o Fá é maior, o Sol é maior, o Lá é menor, o Si ele vai ser menor com sétima ou é muito chamado de Si diminuta. A gente tem uma sétima e uma quinta, então é uma quinta bemol, é chamado de Si diminuta e voltamos no Dó. Então reparem só, nós vamos fazer de novo. Tanto a nota Dó, quanto a nota Fá, quanto a nota Sol vão ser notas maiores. A nota Mi, a nota Lá e a nota Ré vão ser notas menores. Então eu posso dizer que na escala de Dó eu tenho o primeiro grau maior, que é Dó, o segundo grau menor, que é Ré, o terceiro grau menor, que é Mi, o quarto grau maior, que é Fá, o quinto grau maior, que é Sol, o sexto grau menor, que é Lá, o sétimo grau é o meu grau que é chamado de diminuta, porque eu tenho uma quinta bemol e uma sétima, então é o Si, ok? Vou chamar meu sétimo grau de minuta e depois eu volto no Dó. Para facilitar, neste modelo de escala, onde vão estar localizados as minhas notas maiores? Vai estar aqui no meu Dó, colocando aqui no ponto baixo, né? Logo abaixo eu tenho o Fá e logo aqui à frente eu tenho o Sol. Então, Dó, Fá, Sol, que seria primeiro, quarto e quinto grau. Ok? Esses três são os graus maiores. De igual forma, como ficaria os meus graus menores? Seria o meu Ré, o meu Mi e o meu Lá. Então, o meu segundo grau, o meu terceiro grau e o meu sexto grau são graus menores. Ou seja, tendo esse entendimento, nós entendemos como está construído todo o contexto de uma escala aplicada a campo harmônico em Dó maior. E se a gente fosse transportar isso para Ré, seria a mesma coisa. Aqui nós temos a escala de Dó maior. Se nós andarmos duas casas para frente, falando aqui no contrabaixo no violão, na segunda bolinha, na quinta casa, nós temos da mesma forma, que é a escala de Dó maior, nós temos aqui uma escala de Ré maior. Essa é uma escala de Ré. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo grau. Ok? De igual forma, eu tenho primeiro... A teoria, é importante a gente entender isso. Essa estrutura, ela não vai mudar. Então, o meu primeiro grau, o meu quarto grau e o meu quinto grau da escala de Ré
também vão ser maiores. De igual forma, meu segundo grau, meu terceiro grau e meu sexto grau vão ser menores. O meu sétimo grau, sempre na escala maior, ele vai ser o acorde diminuta, ok? Então aqui, da mesma forma que nós temos esse modelo em Dó, sabendo que Dó, primeiro, quarto e quinto são maiores, na de Ré a mesma coisa, primeiro, quarto e quinto são maiores, ok? Enfim, nós demos todo esse preâmbulo aqui para a gente entender o que é campo harmônico. Agora vamos tentar trazer isso um pouco mais para a realidade dos nossos louvores, né? Que eu acho que é o grande desafio. Nós entendemos, tudo bem, nós entendemos o que é campo harmônico, mas como que isso se aplica dentro dos nossos louvores? Pois bem, vamos pegar aqui o louvor quando buscamos, ou melhor, vamos pegar o louvor aqui, Olhos da Fé. Olhos da Fé é um louvor muito bom, que ele é um louvor. O louvor Olhos da Fé vai ser o louvor que nós vamos estudar. É um louvor conhecido, um louvor que está sendo muito cantado nas igrejas esse ano, e é um louvor que tem a sua melodia muito simples, muito tranquila para a gente poder trabalhar esta construção de escala e acordes. É um louvor que ele está em Ré maior, né? O acorde dele é Ré maior, então se ele está em Ré maior, eu já sei o meu modelo de escala, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo grau. Voltando. Se eu já tenho esse modelo aqui definido, eu sei que os principais acordes do meu louvor, eles vão estar dentro desta escala, ok? Então, dentro do louvor, nós possivelmente vamos ter aqui, né, falando de Ré, nós vamos ter um Ré, nós vamos ter um Mi, nós vamos ter um Fá sustenido, nós vamos ter um Sol, nós vamos ter um Lá, nós vamos ter um Si, nós vamos ter um Dó sustenido. Por quê? Porque ele é o nosso sétimo grau e a gente volta aqui para um Ré. Então, nesse louvor, é bem provável que o Ré seja um Ré natural, o Mi também. O nosso Fá é bem provável que ele vai ser um Fá sustenido, Sol natural, Lá natural, Si natural. O Dó é bem provável que ele seja um Dó sustenido e volta para o Ré. Enfim, quando a gente for tocar o nosso louvor, quer seja no contrabaixo, na guitarra, no violão, fazer um solo, enfim, nós devemos estar, é bem provável que todos os acordes deste louvor, eles estejam dentro desta escala. Nas marcações que nós vamos fazer, elas devem estar dentro desta escala. Vou colocar aqui o louvor e nós vamos tentar acompanhar o louvor. O tempo está acabando, hein? A maior Black November da história da está prestes a começar. Cursos de investimento. Nós vamos colocar aqui o louvor e a gente vai tentar acompanhar o louvor justamente a partir do momento que começa a se cantar, justamente buscando e encontrar onde estão as notas desse louvor aqui dentro, tá? Então, durante o louvor, eu vou ir marcando as notas, buscando as notas, e eu vou buscando elas na escala. E percebam, né? É um trabalho de sensibilidade. Quando a gente percebe que a nota está certa, ela testifica, parece que está certo. Quando não está, fica algo estranho, né? Eu vou ir fazendo aqui na prática, e na prática vai ficando um pouco mais fácil, né, da gente pegar. Também, além disso, isso aqui é a parte mais teórica, mas além disso, existem alguns aprendizados práticos, né? Os louvores, eles se repetem. Então, geralmente, a gente começa, com o tempo, a descobrir algumas melodias padrão. Por exemplo, depois de um Sol, geralmente, se ele for para um Fá sustenido, ele deve ir para um Mi. Se eu estou num louvor que eu tenho um Dó aqui, se eu for voltar para o Lá, é bem provável que depois eu vá para um Ré. Esse louvor mesmo, o Olhos da Fé, né? Você tem um Lá, uma sequência bem comum, que é a sequência de Lá, Si, Sol e Ré, né? Que seria uma sequência que podemos chamar de
sexta, de quinta, perdão, sexta, aí nós temos uma quarta e depois a gente volta para a predominante, que é a nota, né, base, né? Da mesma forma seria no Dó, né? Se fosse um louvor em Dó, que a gente tem uma sequência de um Sol maior, né? É bem provável que depois desse Sol maior venha um Lá menor, depois vai para um Fá e volte no Dó. Então, uma sequência como essa é um tipo de sequência que ao longo dos louvores eles vão se repetindo. Para que isso serve? Por exemplo, se eu entendi que eu estou aqui no Dó, e aí a próxima nota é um Sol, ou seja, a minha quinta, né? É a minha quinta. Se eu estou no Dó e a minha próxima nota é a quinta, há uma grande chance da próxima nota depois dessa ser a sexta e depois voltar para a quarta, e retornando para o Dó. Se isso for um refrão, mesmo um coro, essa é uma sequência bem comum, que vai acontecer nesse louvor Horas da Fé. Então, com o tempo, ao ouvir muitos louvores, né, ao treinar, aprender as escalas, nós vamos educando o nosso ouvido para perceber isso. Vamos colocar o louvor. Quando a gente começar a cantar, eu vou ir procurando as notas do louvor. Vou procurando as notas do louvor, tá? Vamos lá. Se o louvor é em Ré, ele vai começar aqui em Ré. Eu preciso ver com os olhos da fé. Essa nota. Só a tua mão coloca-me de pé pra continuar a confiar. Falta o Ré. Aqui é Lá. Tinha lembrado já que eu faço. Quando eu não sei qual nota, eu vou buscando dentro da escala. Ó. Essa. Deu certo. Ré. Aí vem agora, cai aquela sequência que a gente falou. Que é Si, Sol, Ré, certo. Veja como não daria certo. Olha. Fica estranho. Agora, se eu estou dentro da escala, fica muito mais confortável para o ouvido. Olha. Vamos pegar aqui Lá. Eu estou na escala de Ré. Sol. Lá. Sol bem Si. Sol soa bem. Volta no Ré. O Lá soa bem. Eu lembro que era depois do Lá vem o Si. Então tá aqui o Si. Vamos ver agora. Soa bem. No Ré. Eu lembro. Enquanto eu passo o solo, a gente vai explicando. Nós temos que buscar sempre ouvir louvor. É claro que primeiro a gente não vai conseguir acertar, mas buscando identificar qual é a nota que mais se encaixa com aquele pedaço da melodia. Depois que você aprendeu, você volta tocando louvor. Agora não, essa aqui eu já sei, e essa agora eu já sei. Tá? A mesma forma nós vamos fazer aqui agora. Lembrando que aqui eu tenho um Ré, né? Aqui eu tenho a sétima do Ré, e voltando a escala, sexta e a quinta, que é Lá, né? Então vamos, a sexta, aquela sequência. Quarta, tônica, a principal. Quinta. Estou dentro da escala. Quinta. Quando eu vou para a sexta, lembra que eu falei? Geralmente quando sai da quinta,
para a sexta, voltou para a quarta, vai voltar para a principal. E aqui você tem um padrão. Quinta, sexta, quarta. O mesmo padrão está se repetindo. O louvor mudou, mas a estrutura da melodia não mudou. Agora vejam como não vai ficar bom. Tá estranho, ficou estranho. Aí, nesse lugar. Não encaixou? Aqui, achei. Encaixou. Encaixou. Isso aí. Enfim, né? Percebam que a gente fez aqui agora. A gente pegou o louvor e conseguimos, né, destrinchar desse louvor as conexões dele com a sua escala. E isso está totalmente ligado ao campo harmônico do louvor. Nós não vamos entrar tanto em detalhes de acorde, maior, menor, diminuta, com sétima maior, nada disso, porque aqui nosso foco é contrabaixo. Então, para o contrabaixo, para um uso mais básico da nossa igreja, o interessante é saber as notas da escala, como aqui Ré, né? Eu estou falando de uma escala de Ré maior, e entender como que essas notas se comportam aqui no contrabaixo, identificar se aquela nota da escala ela está encaixando com aquele momento do louvor, com a melodia. Uma vez que eu identifiquei, eu vou tocando, toco, não dá para fazer isso uma vez só. Tem que ter repetição, repetição, repetição. Porque aí, quando eu for tocar, por exemplo, Olhos da Fé de novo, eu já não preciso ficar catando. Eu lembro que, Olhos da Fé tem uma sequência que começa no Si, depois Sol, depois Ré, depois Lá. Então, eu gravei aqui um padrão. Olha só, aqui eu criei um padrão. Não sei se os irmãos perceberam, né? O padrão é sexta, quarta, tônica, quinta. Sexta, quarta, tônica, quinta, né? Da mesma forma, nós temos um outro padrão que a gente identificou aqui, que é tônica, que é no coro, quinta, sexta, quarta. Vejam como isso é interessante. A gente está no Olhos da Fé, né? Posso crer e confiar, posso crer e descansar, sei que tuas promessas vão se cumprir. Nós temos aqui um padrão de tônica, quinta, sexta, quarta. Tônica, quinta, sexta, quarta. Vamos agora dar um salto para um outro louvor? Vamos para o louvor Quando Buscamos. A gente canta. Quando buscamos, quinta, a ti, Senhor. Sexta, e com fé, quarta, pedimos teu perdão. Mesma coisa. E assim sucessivamente. Então, nós vamos identificar que tem vários louvores que vão ter esse mesmo padrão. Aqui, então, nós identificamos um padrão que é tônica, quinta, sexta, quarta. Nós também identificamos um padrão menor, que é sexta, quarta, tônica, quinta. Vai ter algum louvor, por certo, que nós vamos identificar esse mesmo padrão se comportando dentro do louvor, alguma outra melodia. Entenderam? Então, a base de tudo é a escala. Se o louvor é maior, é identificar a nota principal, a tônica do louvor. Não é a primeira nota do louvor, é a tônica, é a escala, a nota do louvor. O louvor é em qual tom, em qual tonalidade, qual é a escala. É um louvor, ele é em Ré maior, aí ele é em Lá maior, ele é em Si menor. Nós identificamos essa escala, essa tonalidade, a gente pega a escala, identifica a escala aqui no corpo do contrabaixo, lembrando que, um detalhe, a minha escala, eu estou fazendo a escala aqui de segunda corda, só que essa escala, eu estou descendo ela aqui, tem um Ré aqui e um Ré aqui, mas essa escala, do mesmo jeito que ela sobe aqui, ó, ela também sobe aqui, ó. Eu morro no Sol, né? Da mesma
mesma forma do Dó. Então, eu tenho notas aqui para cima. Então, eu vou identificar meu hino em Ré. Então, eu tenho aqui para baixo, olha. E subindo. Opa, nessa faixa aqui, que eu andei, as principais marcações do louvor vão estar aqui dentro, né? Vão estar aqui dentro. Então, eu vou ouvir o louvor, vou buscar, vou tentar identificar quais fazem sentido ou não fazem sentido, tá? Um outro detalhe muito importante, eu vou tentar buscar notas fora da escala. Não faça isso, porque mais de 95%, com toda a garantia, dos louvores eles vão estar dentro da escala. Nós temos assim casos específicos e não vai ficar difícil da gente identificar quais são os casos específicos. Então a gente vai identificar, esse louvor tem uma nota fora, tem aquela nota, muda de tom, mas na regra geral, busque fazer o que está na escala. Aprendendo o que está na escala já é mais do que suficiente para a gente pegar os louvores, amém? Acredito que tenha sido útil, espero que tenha sido útil para os irmãos. Pai, Senhor.